Ok, vida e paz. Bom, como toda quinta-feira eu faço, né? Estamos lendo a Bíblia aqui ao vivo no Instagram do Instituto Sal. E você pode participar tanto ao vivo quanto depois assistir, porque eu deixo aí publicado no feed aí do Instagram, tá bom? Então estamos lendo o livro de Amós, conhecendo mais de maneira aprofundada, né? De maneira mais densa realmente o que Deus está falando através do profeta Amós e o que a palavra do profeta Amós neste livro nos encontra no nosso dia a dia, na nossa prática de vida, certo? Porque a palavra de Deus é assim, ela precisa ser colocada em prática. E aí sim nós temos então, ou podemos então estar vivendo a palavra de Deus. Vamos lá, estamos no capítulo 5 do livro de Amós. Nós paramos na última live, no versículo de número 12. Então vamos dar continuidade aqui ao versículo de número 13 em diante. E vamos finalizar o capítulo 5 hoje, certo? Se você está assistindo aqui posteriormente, não acompanhou durante a live, convida pessoas e participa ao vivo. Toda quinta-feira às 5 horas da manhã, para nós podermos ler a palavra, nos aprofundarmos em cada versículo dou uma aprofundada, o que realmente está querendo dizer, e você tem a oportunidade de deixar sua pergunta, suas dúvidas e dar sugestões para outras leituras. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, verso de número 13, Deus diz assim: Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Bom, logo aqui, nesses primeiros versos que nós lemos, Deus está falando que o juízo virá. Então, como no verso 13, né, portanto, prudente ficará em silêncio. Esse silêncio não é simplesmente ficar de boca fechada, mas é ter prudência no agir, porque quando o exército assírio chegar, a calamidade vai ser tão grande que o prudente será poupado. Então, Deus ainda, mesmo derramando do seu juízo em Israel, nós estamos falando do Reino do Norte. Se você não acompanhou as lives anteriores, recomendo muito que você busque aí no Instagram as lives anteriores. Na nossa página no Instagram vai ter ali como se fosse uma playlist, né? Como no YouTube tem uma playlist com todas as nossas lives, tá certo? Então, Deus está falando para o reino do norte, o reino de Israel, lembra? Reino do sul, reino de Judá. E aí Deus está falando, não adianta, vai chegar o meu juízo. Mas mesmo Deus derramando do seu juízo sobre o povo de Israel, Deus ainda dá recomendações e diz ao povo, olha, seja prudente, permaneça em silêncio, procure fazer o bem, porque assim pode ser que o resto de José, ou o remanescente de José, seja poupado. E de fato foi, né? Parte desse remanescente, segundo a história, acaba permanecendo na Síria hoje, né? E aí se multiplicam, e aí vem a promessa, né? A bênção de Jacó, não sei se você conhece, a bênção de Jacó lá em Gênesis, se não me engano, 46, a bênção de Jacó sobre Efraim, né? Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, Jacó abençoa Efraim e Manassés, coloca as mãos até invertidas, né? Leia lá, e aí você vai entender quando Jacó diz assim que, mesmo sendo Efraim o mais novo, Manassés o mais velho, a bênção seria totalmente para Manassés. Jacó diz, Efraim ainda assim será maior do que Manassés. Então, a gente tem essa analogia, né, entre a bênção de Jacó a Efraim e esse remanescente aqui que Deus diz, remanescente de José. Verso 16: Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: o Senhor, em todas as ruas haverá pranto,
e em todos os bairros dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro e para pranto, os que souberem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. É que Deus está dizendo que o pranto será tão grande, que os pranteadores profissionais, né, ou seja, as carpideiras, naquele tempo era muito comum. Ainda isso se perpetuou, né, não apenas pelo Oriente, mas também chegou no Ocidente, essas chamadas carpideiras, que são aquelas pessoas, né, profissionais do luto, aquelas que vão fazer o luto e levar toda aquela pessoal que está ali no funeral, né, a se lamentar e a prantear pelos pelo defunto, enfim, pela pessoa que morreu. Os políticos fazem muito isso, né? Porque os políticos normalmente não têm prestígio, né? Quando você tem uma má conduta nos seus governos, não tem muito prestígio durante os funerais. As pessoas, durante os funerais, inclusive, vão falar mal deles. E aí essas carpideiras normalmente são contratadas para levar as pessoas a prantear, né? A chorar nos lutos e a lembrar dos feitos bons, né? Se é que teve. Bom, enfim, fazendo essa crítica. Ah, então, Deus está falando que o pranto será tão grande que essas carpideiras, esses pranteadores profissionais não darão conta dos funerais e precisarão chamar outros lavradores para também prantear, né? Se nós percebermos alguns dos nossos cultos, né, quando nós prestamos culto na igreja, nós herdamos um pouco dessas carpideiras, né? A prática das carpideiras, porque sempre a pessoa que está ministrando tenta levar o povo ali, a comunidade cristã, a um choro, uma dramatização, enfim, né? Nada de errado com isso, mas é uma herança que nós temos a partir dessa prática das carpideiras, uma tentativa de levar o povo a se emocionar, certo? De certa forma. Bom, então verso 18, estamos no verso 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Treva será e não luz. Deus aqui faz uma ironia, né? De maneira irônica, ele diz assim ao povo: para que vocês pedem meu dia? Vocês estão achando que o meu dia é para resolver o problema de vocês? Como estivesse tão insuportável a vida de vocês, que vocês pedem para o meu dia chegar, o dia do meu juízo chegar, a fim de parar o sofrimento de vocês. Muito pelo contrário, será muito pior. Olha o que ele diz aqui no verso 19: como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em sua casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Então não adiantará fugir. Tentar fugir do leão ou tentar fugir do seu sofrimento atual e pedir que o juízo do Senhor venha para acabar com o sofrimento, é como sair da boca do leão e encontrar as garras do urso, que é bem pior, bem mais dilacerador, né, essa analogia. Então, que Deus faz de uma forma irônica essa pergunta ao povo: por que queres o meu juízo? Está achando que irá minimizar ou irá encerrar o sofrimento de vocês? Muito pelo contrário, será tão pior quanto cair na boca de um leão, será cair nas garras de um urso, certo? Então Deus está dizendo aqui ao seu povo para não desejar o dia do Senhor. Será que em muitas situações na nossa vida nós não desejamos o juízo de Deus? Não desejamos que o dia do Senhor chegue logo para talvez acabar com esse sofrimento do mundo? Talvez seja uma palavra de Deus para nós, né? Porque o dia do juízo, ele vem com tamanha grandeza de justiça, que nós iremos no dia do juízo desejar que ele não tivesse chegado. Bom, verso 20: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Então serão dias escuros, dias de trevas, dia de prantear, dia de choro, dia de dizer ai, ai, como diz a própria palavra. Não será completa escuridão sem nenhum resplendor? Aborreço
Desprezo as vossas festas e as vossas assembléias solenes. Não me dão nenhum prazer. A prática ritualística religiosa de Israel já dava nojo ao Senhor, já dava nojo a Deus. Deus não tinha prazer nenhum nessas práticas, né? Nos faz pensar se as nossas práticas religiosas também não causam certo desconforto a Deus. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Não adiantaria mais o povo de Israel tentar, através de holocausto, através de práticas religiosas, através de sacrifícios, tentar agradar a Deus, porque o juízo já estava determinado. O que acontece? Existe passagem que diz que Deus sente um aroma agradável quando o seu povo oferecer sacrifícios. Aqui Deus está dizendo que o aroma desses sacrifícios já não agradam mais as suas narinas. Ele não mais iria sentir o cheiro desses sacrifícios e não ouviria mais os cânticos e os louvores desse povo. Para finalizar aqui os últimos versos, do 25 ao 27, encerrando assim o capítulo 5 do livro de Amós: ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Olha que interessante isso. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, está com letra minúscula, né? Uma referência a outros deuses, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Bom, aqui Deus está dizendo que nada fica ao seu oculto. Essa prática de oferecer culto e adoração a outros deuses, e aqui Deus está dizendo a Moloque, já acontecia nas tendas lá no deserto, na saída, na diáspora, né, do Egito, quando o povo de Israel, tocado, né, ou impregnado com a cultura egípcia de prática a outros deuses, ou até mesmo a sua própria necessidade de cultuar um Deus que seja mais visível, mais palpável, assim como ocorreu lá quando Moisés sobe o monte para receber as tábuas da lei e o povo carece de uma imagem, e aí lá o sacerdote, né, fugiu até o nome, Arão, irmão de Moisés, ele constrói, então ele molda um bezerro de ouro para que o povo adorasse. E esse bezerro, ali no momento, eles não adoram um outro Deus, mas eles tentam ali criar uma imagem para adorar o próprio Deus de Israel. Eles próprios dizem isso, né? Um culto ao Deus de Israel, ao Deus que nos livrou do Egito, enfim. Mas essa prática perpetuou durante o deserto. Provavelmente ficou ao oculto de Moisés. Moisés provavelmente não identificou essa prática, senão ele teria reprimido essa prática. Mas o Senhor aqui revela e demonstra que ele sabia, que ele via. E aqui ele então coloca tudo às claras, né? Perante o povo. Então, o juízo chegou. Deu uma travada aqui no meu vídeo, provavelmente deu uma travada aí, e não sei se na publicação vai ficar essa parte travando, mas não tem problema. Bom, então, para encerrar, né, não adianta mais o povo fazer os seus rituais religiosos ou tentar agradar ao Senhor. O juízo estava determinado e ele chegaria. E aí chegou, né, se não me engano, aí, há 30 a 45 anos depois, a Assíria então invadiu o Reino do Norte. E aí foi realmente uma destruição lá no reino, a capital Samaria, certo? Assiste as lives anteriores para você ficar bem inteirado do assunto. E na semana que vem, 5 horas da manhã, estarei aqui com você para iniciar o capítulo 6 do livro de Amós. Essa live é isso. Nós lemos a Bíblia, interpretamos ela versículo a versículo para dar um maior esclarecimento, entendemos o que essa palavra tem como princípio para as nossas vidas hoje, nos dias de hoje, e aí o tempo é esse, entre 15 a 20 minutinhos, já passaram 15 minutos e eu encerro aqui esta live. Tá bom?
Beijo no seu coração, que Deus te abençoe, se você está me assistindo ao vivo ou estará assistindo aqui posteriormente. Tá certo? Grande abraço, eu te aguardo então na próxima quinta-feira. Fica com Deus.